Colossenses capítulo 2. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A luta para pregar o Evangelho. Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Irmão, nessa passagem aqui o apóstolo Paulo está enviando uma carta aos Colossenses, serve para a igreja dos Colossenses e serve para a igreja de Laodiceia também, como ele vai dizer aqui no primeiro versículo. Irmãos, e o apóstolo Paulo começa no primeiro versículo aqui dizendo: portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós. Irmãos, o apóstolo Paulo era uma luta constante. O apóstolo Paulo tinha que se manter focado, vigilante, tinha que empregar esforço em estar pregando o Evangelho, irmão, estar focado no Evangelho, para estar intercedendo pelos irmãos, lutando contra os erros, contra os enganos, contra as heresias, falsos mestres, muitas seitas se infiltrando dentro da igreja, corrompendo a igreja. E o apóstolo Paulo, mesmo de longe, ele tinha uma preocupação muito grande. Ele enviava cartas para essas igrejas, para sempre estar mantendo eles também focados. Irmãos, então era uma luta muito grande. Não era uma coisa assim que acontecia de maneira natural, não precisava de muito esforço, não, de maneira natural, uma coisa bem tranquila, bem sossegada. Não, irmãos, era uma luta, era um esforço, era uma guerra, Hoje em dia, muitas vezes, a luta dos crentes, irmãos, a luta deles é para construir uma igreja melhor, A luta deles é para derrubar a igreja, para construir outra igreja com estacionamento embaixo, É difícil a gente ver os crentes lutando contra os erros, lutando contra os enganos, contra as heresias, lutando para defender a verdade, sabe? A luta dos crentes hoje é para realizar os sonhos, realizar os projetos, é a luta diária que todo mundo tem, irmãos? Mas nós não podemos esquecer da nossa maior luta, da nossa maior batalha, da maior guerra que nós temos nesse mundo espiritual. Nós precisamos nos esforçar para permanecermos focados, irmãos? Se a gente quiser viver a vida cristã de maneira natural, de maneira tranquila, sem muito esforço, sem muita dedicação, esquece, irmãos, não vai ter vida cristã, É uma luta, é uma batalha, Esse mundo aqui não é uma colônia de férias, esse mundo aqui é um campo de batalha, irmãos? E nós temos que estar vigilantes e lutando o tempo todo. O apóstolo Paulo vai dizer que ele está lutando até por aqueles que não conhecem ele pessoalmente, Muitos nem conheciam o apóstolo Paulo nem tinha visto eles ainda, mas o apóstolo Paulo já estava lá com as suas cartas, ensinando eles, instruindo eles, orando por eles, intercedendo por eles, Olha só a preocupação do apóstolo Paulo. E no versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: esforço-me a fim de que o coração deles seja animado. O apóstolo Paulo, o esforço do apóstolo Paulo, irmãos, era para alcançar o coração dos irmãos, chegar no coração deles, irmãos?
O apóstolo Paulo não se esforçava para parecer espiritual, para parecer inteligente, né? Para parecer uma pessoa assim, melhor que as outras. Não, o esforço deles, irmãos, era para que ele alcançasse o coração desses irmãos. Não era simplesmente pregar e quem quiser ouvir que ouça, e eu não vou esquentar a cabeça mais com nada. Não, irmãos, ele estava sempre tentando alcançar o coração dessas pessoas, né, irmãos? Por isso que quando a gente vai pregar o evangelho, quando a gente vai evangelizar alguém, sabe, o nosso intuito, irmãos, é sempre chegar ao coração daquela pessoa, né, irmãos? E se prega o evangelho de maneira, irmãos, que aquela pessoa sinta tocada ali no seu coração. Porque muitas pessoas vão pregar o evangelho, sabe, irmãos, ao invés de confrontar o pecado do pecador e tocar o coração do pecador, não, as pessoas ficam falando sobre o pecado de outras pessoas, né? Elas ficam citando o exemplo de outro. A pessoa está fazendo um monte de coisa errada, a pessoa está tomando caminhos errados, a pessoa está tendo visões deturpadas, e a pessoa, ao invés de evangelizar sobre aquele pecador, sobre aqueles problemas, para que possa tocar o coração daquele pecador, não, ele vai falar sobre o problema dos outros, sobre o pecado dos outros. Aí o pecador se acha santo, porque ele fala, mas esses problemas aí não tem, então eu estou bem. E o apóstolo Paulo, irmão, nas suas cartas, quando a igreja estava com problemas e precisava ser repreendida, ele repreendia o problema das igrejas, né? E havia um esforço, irmãos. O que o apóstolo Paulo podia fazer para capturar aqueles corações para o evangelho de Jesus Cristo, ele fazia, né? O apóstolo Paulo vai dizer: esforço-me a fim de que o coração deles seja animado. Sabe, o meu esforço em capturar o coração deles, sabe, é para que eles possam encontrar alegria, que o coração deles seja animado, é para que eles possam alcançar, sabe, o prazer, para que eles possam encontrar o consolo, sabe, esse é meu esforço, porque os crentes passavam muita dificuldade, irmãos, por serem crentes, sabe, irmãos, e eles precisavam encontrar o consolo, eles precisavam encontrar paz, eles precisavam encontrar alegria em meio à dificuldade, em meio à prova, em meio à luta. Quantos crentes hoje, irmãos, diante da dificuldade, eles não são capazes de encontrar a esperança, eles não são capazes de encontrar o consolo, a alegria, eles estão tristes, e aquilo vai se desenvolvendo para uma depressão profunda, e eles vão piorando, e muitos se suicidam, né, irmãos? Eles não conseguem encontrar o consolo, eles não conseguem encontrar a paz, eles não conseguem encontrar a esperança. E a pregação do apóstolo Paulo, irmãos, era para que ele pudesse alcançar aquele coração, para que pudesse dar a eles a esperança em meio à dificuldade, né, irmãos? A paz em meio à tribulação, né? E é disso que os crentes precisam, é disso que nós precisamos, irmãos. Que cedo ou tarde a gente vai passar por dificuldades que não serão solucionadas, né? A gente pode perder um carro e de repente comprar outro carro, e nesse intervalo a gente ficou sem carro, né? Mas e se a gente não conseguir comprar um carro mais, né? E se a gente perde a saúde e recupera a saúde, mas de repente a gente perde a saúde de novo, e a gente não vai recuperar nunca mais a saúde, vai ficar enfermo a vida toda, com dor. É preciso nós sabermos encontrar a paz, encontrar o consolo, encontrar a esperança, né? A gente não pode entrar numa tristeza profunda, numa angústia profunda e numa depressão, não, irmãos, é preciso. E a pregação do apóstolo Paulo, o esforço do apóstolo Paulo, irmãos, é que ele pudesse alcançar esses corações e levar eles até a verdadeira alegria, até o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação, a verdadeira paz. Paulo vai dizer: estando vós unidos em amor, né? Vocês devem estar unidos em amor, né? O que o Paulo quer dizer? Estando vós unidos em amor, vocês devem estar unidos pelo amor de Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo fez, por aquilo que Jesus Cristo é, por aquilo que Jesus Cristo significa.
Né, irmãos? Aquilo que nos une não é a nossa descendência, não são os nossos familiares. Aquilo que nos une, irmãos, não são a nossa classe social, o nosso status, né, o nosso estudo. Nós estamos unidos através de Jesus Cristo. Estamos unidos, irmãos, pelo amor daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Sabe quanto as igrejas hoje estão divididas por classe social, né? Dividido por ministério, né? O do ministério não se mistura com quem não tem ministério, e tem lá o grupinho dos jovens, e tem o grupinho dos mais velhos, e a igreja é totalmente dividida, né, irmãos? Tem igreja que você vai, que você entra, congrega, vai embora, e ninguém nem te sauda, ninguém nem te olha na tua cara, porque você não faz parte de grupinho nenhum, né? Então você só vai ser alguém lá quando você entrar num grupinho, e você... A igreja não está dividida dessa forma, irmãos. A igreja deve estar unida pelo amor de Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo fez, por aquilo que Jesus Cristo representa, né? Se todos estiverem unidos através do amor de Cristo, aquilo que Ele fez, não vai haver divisão dentro da igreja, né? E Paulo vai dizer: e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, né? Olha só, Paulo vai dizer, irmãos, que o evangelho é um evangelho de riqueza, né? O evangelho, irmão, não é um evangelho de pobreza, né? Um evangelho onde a gente vive essa vida aqui, nesse mundo aqui, mas é uma vida miserável, não tem alegria nenhuma, não tem satisfação nenhuma, é só desgraça nesse mundo aqui. Não, irmãos, o evangelho é um evangelho de riqueza, não riqueza material, né, irmãos, mas riqueza espiritual em conhecermos a grandeza daquilo que Cristo é. Então nós caminhamos nesse mundo alegres, irmãos, porque enxergamos a riqueza de Jesus Cristo, enxergamos a base em Jesus Cristo, enxergamos a esperança em Jesus Cristo, a satisfação em Jesus Cristo. E agora que nós enxergamos essa riqueza, essa grandeza, né, irmãos, mesmo que a gente perca as coisas desse mundo, né, a nossa saúde, os nossos bens materiais, o nosso dinheiro, a gente ainda vai ter a verdadeira riqueza. Glória a Deus. Né, irmãos? E quantos crentes não conseguem enxergar essa riqueza? Quantos crentes vão dizer que eles encontraram uma riqueza quando eles congregaram e Deus começou a resolver os problemas? Quando eu comecei a congregar, minha vida mudou, eu comprei o carro, eu comprei a casa, meu casamento estava ruim, agora meu casamento está bom. Sabe, não é esta a riqueza, irmãos. A riqueza, irmãos, é Jesus Cristo, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa, né? E Paulo continua dizendo: para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Né? Paulo vai falar que para que nós possamos conhecer o mistério de Deus. Né, irmão? Sempre que o Novo Testamento fala sobre mistério, o Novo Testamento nunca está falando sobre coisas desconhecidas, irmão. Os crentes hoje em dia, eles têm mania de falar: nossa, que é um mistério de Deus, ninguém sabe o que é um mistério. Sempre que o Novo Testamento fala sobre mistério, irmãos, ele está falando sobre coisas que antes eram ocultas e agora foram reveladas. Né, irmãos? Então tinha lá o cordeiro que era sacrificado, aquilo era um mistério, né? O que é esse cordeiro sacrificado, né? Onde faz expiação dos pecados? De repente veio Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sabe? Olha só, você vê, era um mistério que foi revelado. Então esse é um mistério. Sempre que a Bíblia está falando sobre mistério, está falando sobre coisas que antes estavam ocultas e agora foram reveladas. Glória a Deus. E Paulo, irmãos, muitas vezes os crentes estão procurando tanto mistério, muitas vezes os crentes estão procurando tanta revelação, tanta experiência, né? Estão procurando sonho, visão, estão procurando um monte de coisa dos mistérios de Deus, e Paulo vai dizer: não, para que nós possamos conhecer o mistério de Deus, a saber, Cristo. Sabe, Jesus Cristo é um mistério de Deus que nós precisamos conhecer, né? Quer conhecer algo grandioso? É
Cristo que você precisa conhecer. Sabe, é nele que nós temos que estar focado, né? É nele que nós devemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança, é nele, Jesus Cristo, né? E Paulo vai continuar aqui no versículo 3 dizendo: nele estão ocultos todos os tesouros. Olha só, nele, Jesus, nele estão ocultos. Você vê, por que está oculto? Está oculto, irmãos, porque muitas pessoas não conseguem ver. Muitas pessoas não conseguem ver. Muitas pessoas, se você for na igreja, muitas pessoas, se forem na igreja e elas ouvirem uma pregação só sobre Jesus Cristo, para elas perdeu tempo, mas eu não, meu Deus, eu precisava tanto de uma palavra hoje para solucionar os problemas, e a palavra foi só sobre Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Jesus Cristo é, a grandeza de Jesus Cristo, ela não consegue enxergar riqueza nenhuma, ela não consegue enxergar prazer nenhum, ela não consegue enxergar satisfação nenhuma. Por quê? Porque está oculto. Sabe, não são todos, irmãos, que conseguem enxergar essa riqueza e conseguem se deleitar em Jesus Cristo, conseguem enxergar a satisfação em Jesus Cristo, o prazer em Jesus Cristo. Apesar de ser uma riqueza grandiosa, irmãos, está oculto. Está oculto, e apenas aquele a quem Deus agir de maneira sobrenatural, né, irmãos, é despertado para enxergar essa riqueza. Glória a Deus. Né? Então é preciso nascer de novo para enxergar essa riqueza, porque senão vai ficar oculto para sempre. Se não for Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, mover o nosso coração, nos transformar numa nova criatura em espírito e em verdade, se não for Deus fazer um milagre, esquece, vai ficar oculto para sempre. E vai ficar oculto porque Paulo vai dizer que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, né? Não é que a gente não está enxergando muito bem, né? Não é que a nossa visão está ruim, não, mas é que se não for Deus abrir os nossos olhos, a gente não enxerga nada, né? Paulo vai dizer também que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, né? Uma figura de linguagem ainda mais pesada. Nós não podemos corresponder com nada, por isso que o tesouro é oculto, porque a gente está morto e não pode corresponder, a gente não vê tesouro nenhum. Mas quando Deus nos desperta para uma nova vida em espírito e em verdade, aí agora sim a gente enxerga esse tesouro, né, irmãos? O quanto a igreja hoje deveria estar pregando esse tesouro. Quem não quer ouvir sobre o tesouro, que vá procurar outra coisa. Mas a igreja, irmãos, para agradar os ímpios, para agradar os perdidos, né, irmãos, para agregar o maior número de pessoas, o que a igreja começou a fazer? A igreja, irmãos, deixou Jesus Cristo de lado e começou a pregar sobre as coisas dessa terra, sobre as coisas dessa vida. Então hoje o culto, irmãos, receba isso, receba aquilo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro, né, irmãos, para tentar agregar os perdidos dentro da igreja, né, irmãos? E a igreja deveria ser para levar as pessoas até Jesus Cristo, para exaltar a Jesus Cristo, né, irmãos? Nele estão ocultos todos os tesouros. Olha só, irmãos, não é que em Jesus estão alguns tesouros, não é que em Jesus, sabe, está a maioria dos tesouros, mas tem alguns tesouros aqui nessa terra. Não, irmãos, nele estão todos os tesouros, sabe, tudo aquilo que a gente precisa de precioso, tudo aquilo que a gente precisa de grandioso, né, irmãos? Tudo aquilo que realmente é relevante está em Jesus Cristo, irmãos. Então, se nós perdermos todas as coisas nessa terra, se nós perdermos todos os supostos tesouros nessa terra e tivermos Jesus, nós temos todos os tesouros. Tudo que a gente tem está lá. Por isso que os crentes não podem entrar numa depressão profunda, numa angústia profunda, porque perdeu o carro, porque perdeu o emprego, porque perdeu o marido, porque perdeu a esposa. Por quê? Porque elas estão mostrando que a alegria delas estava no carro, que a alegria delas estava na casa, que a alegria delas estava no relacionamento, quando a alegria deveria estar em Jesus Cristo.
Né, irmãos? Porque somente Ele é a verdadeira alegria, só Ele é o verdadeiro prazer, só Ele é a verdadeira satisfação. Todos os tesouros estão nele. E quando os crentes começam a procurar os seus tesouros fora de Jesus Cristo, é onde se tem problemas, né, irmãos? Porque Jesus é aquele que nos satisfaz, é aquele que nos completa. E quando as pessoas não estão buscando a sua satisfação em Jesus Cristo, elas estão buscando a sua satisfação no relacionamento. E quando elas buscam a satisfação no relacionamento, o esposo nunca está bom, a esposa nunca está bom, e nunca vai estar bom mesmo, porque ele é incapaz de satisfazer como Jesus Cristo satisfaz. Irmãos, ele é incapaz de nos completar como Jesus Cristo completa. As pessoas estão buscando alegria no dinheiro, o dinheiro nunca vai dar a paz e a satisfação que Jesus Cristo pode dar. Então olha só o problema, irmãos, de quando as pessoas estão buscando alegria, satisfação fora de Jesus Cristo. Nele estão todos os tesouros. A gente só vai enxergar a felicidade plena, a satisfação e a realização quando nós formos até Ele, né? E a igreja está pregando os tesouros dessa terra, ao invés de pregar o verdadeiro tesouro. Paulo vai dizer: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quantas pessoas estão procurando sabedoria, né? O verdadeiro conhecimento espiritual? Aonde nós encontramos a verdadeira sabedoria? Aonde nós encontramos o verdadeiro conhecimento? Em Jesus Cristo, irmãos. As pessoas estão querendo ser tão sábias no mundo, tanta faculdade, tanto que estuda, né, irmãos? Tanto que se dedica, e desprezam as coisas de Deus, desprezam a verdade da palavra de Deus. Sabe, quantos os crentes hoje, irmãos, se acham sábios, não conhecendo a Bíblia, né? Quando na palavra de Deus encontramos a revelação de Jesus Cristo, que é todo o conhecimento que nós precisamos. E Paulo vai dizer: falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos, né? E Paulo vai dizer, sabe, por que eu estou falando dessa forma, de maneira tão clara, de maneira tão explícita? Por que eu estou dizendo para vocês o que Jesus Cristo é, o que Ele representa, o que Ele significa? Por quê? Porque se vocês não tiverem esse conhecimento, vocês serão enganados. Vocês serão enganados por argumentos interessantes. Se vocês não tiverem conhecimento de quem Jesus Cristo é, se vocês não tiverem o conhecimento do verdadeiro tesouro, do verdadeira satisfação, da verdadeira paz, da verdadeira alegria, vocês serão enganados por falsas pregações, por falsas promessas. Vocês serão enganados por falsos mestres. Sabe, eles vêm com aparência de bondade. Sabe, eles são cativantes. Sabe, eles são pessoas que vão pregar que você vai ganhar as coisas dessa terra, as coisas desse mundo. Sabe, eles não vêm com aparência de que são maus, de que estão pregando o erro, de que estão pregando o engano. Se vocês não tiverem um verdadeiro conhecimento, facilmente vocês serão enganados, facilmente vocês serão levados para o erro, facilmente vocês vão se desviar do caminho. Então olha só, irmãos, o que acontece quando nós não temos o conhecimento de quem Cristo é. Quando nós não temos o conhecimento de quem Cristo é, irmãos, a gente fica procurando a felicidade. E não é o que acontece hoje com os crentes, hoje dentro da igreja. Eles estão dentro da igreja procurando a felicidade nas coisas dessa terra. Não, quando Deus me dá minha casa, eu vou ficar feliz. Aí ele vai na igreja, Deus vai te dar aquela casa lá, Deus vai te dar. Pronto, ele está feliz agora. Sabe, ele não consegue, ele não alcança a felicidade em Jesus Cristo. E o pregador leva ele para o engano, leva ele para o erro, leva ele para a mentira. Quando nos falta conhecimento, irmãos, facilmente nós somos iludidos, né? Porque a nossa natureza humana, carnal, irmãos, o que ela quer? Sabe, irmãos, é aquelas coisas da terra, aquelas coisas dessa vida, irmãos. Então, Paulo está dizendo, sabe, é por isso que vocês precisam
ter o conhecimento. Eu falo dessa forma, de maneira clara, de maneira explícita, sabe, de maneira que não fique dúvidas para ninguém, porque se eu não falar dessa forma, vocês facilmente serão enganados. Olha só, irmãos, porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. O apóstolo Paulo vai terminar dizendo, apesar de eu não poder estar aí junto com vocês, sabe, meu espírito está aí junto com vocês. Nós estamos caminhando no mesmo espírito. Sabe, a igreja, irmãos, ela deveria caminhar no mesmo espírito, irmãos. Sabe, todos buscando a Jesus Cristo, todos querendo conhecer Jesus Cristo. Irmãos, as pregações deveriam ser sempre mostrando a grandeza daquilo que Jesus Cristo é, mas parece que cada igreja hoje caminha no espírito, irmãos? Cada igreja caminha de um jeito, cada igreja inventa a sua maneira para atrair as pessoas, cada igreja inventa as suas novidades, sabe? A igreja, irmãos, a verdadeira igreja de Cristo, ela caminha sempre no mesmo espírito. Se você vê novidades a respeito do Evangelho, sabe, simplesmente são heresias, irmãos. Não há novidades no Evangelho. Tudo aquilo que nós precisamos saber, irmãos, está aqui na palavra de Deus e nós não precisamos inventar nada. Glória a Deus. Nós não precisamos inovar nada. Irmãos, nós só precisamos anunciar aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa, aquilo que Ele significa. Irmãos, se isso não for suficiente para que as pessoas tenham o seu coração movido, se isso não for suficiente, irmãos, para fazerem as pessoas virem congregar, sabe, irmãos, então, que elas não venham, irmãos, que o Evangelho não foi feito, irmãos, para atrair perdidos, o Evangelho foi feito para atrair salvos, irmãos, e a igreja nunca deveria se desviar do seu propósito. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele está justamente alertando, porque seitas infiltraram-se dentro da igreja e estavam minando o Evangelho. Irmãos, e isso não acontece de uma hora para outra, sabe? A igreja não se deturpa de uma hora para outra, é aos pouquinhos. Irmãos, aos pouquinhos a gente vai pregando cada vez menos sobre Jesus Cristo, aos pouquinhos a gente vai pregando cada vez mais sobre as coisas materiais, e de repente chega-se ao ponto que se chegou hoje. Como que está hoje? As pessoas leem o texto bíblico e não pregam nada sobre o texto bíblico. Nada, você não ouve nada sobre o texto bíblico. As pessoas saem do culto, elas não sabem nem que texto bíblico foi pregado. E elas acham que isso não é importante. Sabe, o importante é que falou sobre o problema no serviço, falou sobre o carro, falou sobre a casa. Sabe, isso acontece aos poucos. Sabe, se as pessoas tivessem identificado isso desde o começo, irmãos, tivessem exortado, tivessem corrigido, tivessem repreendendo, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, vocês tomem cuidado, vocês precisam ter o devido conhecimento, vocês precisam conhecer quem Jesus Cristo é, porque se algum, se começar a se desviar, o pouco que seja a respeito disso, você já corta, já tira, já repreende, já coloca no seu lugar. Sabe, esse era o cuidado do apóstolo Paulo, irmãos. Sabe, esse é o cuidado, irmãos, que nós devemos ter com a palavra de Deus também. Não podemos tolerar o erro, não podemos tolerar os falsos mestres, os enganos. Devemos estar sempre prontos, irmãos, nos levantando contra os enganos e contra as heresias. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus de oração em nome do Senhor Jesus. Amém.